Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Dê o seu joinha no final do vídeo, assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre como você, estudante ou professor do ensino médio ou de licenciatura das graduações nas áreas de humanas, pode aproveitar melhor o livro didático. Bom, nós sabemos que o livro didático é formulado por especialistas, por professores doutores, é regulamentado pelo Ministério da Educação, é comprado aí por muitas editoras e também vendidos para muitas escolas públicas e privadas, escolas públicas estaduais, federais e até mesmo municipais. Nós sabemos que o compromisso de nós, professores ou estudantes, de lermos o livro didático com maior profundidade é de total importância, mesmo porque o livro didático, se não for lido, se não for trabalhado e, ao mesmo tempo, se não for aí detalhado com maior destreza e aperfeiçoamento, você acaba deixando o conteúdo um pouco mais superficial. E nós, na condição de professores ou de estudantes, precisamos dar sentido aí às camadas de estudo que estão estabelecidas nos livros didáticos. Eu trago aqui, para exemplificar a minha fala, o livro do professor Nelson Dácio Tomasi, o livro Sociologia para o Ensino Médio. Bom, o livro do professor Nelson Dácio Tomasi é composto aí, por 256 páginas, tá? É um livro publicado pela editora Saraiva. O professor Nelson Dácio, ele é licenciado em Letras pela Federal do Paraná, mestre em História pela Universidade Paulista e é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. O livro aí ele foi comprado pelo Ministério da Educação e também foi regido aí pelo PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, nos anos de 2012, 2013 e 2014. Bom, é um livro que trabalha a sociologia de uma forma mais interdisciplinar, né? Tem várias referências importantes aqui no final do livro que discutem um pouco mais aí essa bibliografia que foi consultada e ao mesmo pesquisada pelo professor Nelson. Bom, o livro é carregado de imagens importantes, de capas de livros, uma filmografia pertinente no final de cada capítulo, e eu vou trazer aqui algumas sugestões para que você, professor ou mesmo estudante do ensino médio, do primeiro, do segundo, do terceiro ano, cabendo lembrar que é um livro de volume único, você possa expandir o seu conhecimento. Por quê? Se o livro didático não é aprofundado, realmente o conteúdo da disciplina acaba sendo transmitido de uma forma muito superficial. E nós sabemos que nos anos do ensino médio, o professor precisa detalhar um pouco mais alguns assuntos, algumas abordagens de fazer de forma diferenciada, trazer novas metodologias. E aqui no livro é interessante mencionarmos que o autor se debruça numa filmografia importante, inclusive a primeira sugestão, a filmografia estabelecida no final de cada capítulo. Por exemplo, o filme Revolução é comentado aqui, de direção da Hudson, é um filme de 1985, filme com um elenco aí importante de Al Pacino, Donald Sutherland, dentre outros aqui atores. O filme Hades também, outro filme importante. Aqui, a diagramação do livro diferencia também as cores dessa questão da filmografia, ou seja, a parte da filmografia é trabalhada com cores verdes, tá? Então, nós temos aqui livros também para o professor refletir com o próprio aluno. Outros, aqui temos outras sugestões de filmes, por exemplo, Cidadão Kane, né, que é do Orson Welles. Não é necessário que o professor transmita o filme na íntegra, mas que ele busque recortar alguns trechos do filme e estabelecer um paralelo aí com o texto, fazendo com que o aluno reflita de forma mais crítica, mais revisionista e, ao mesmo tempo, mais aprofundada sobre o conteúdo. Isso fazendo também que o próprio filme dramatize algumas ações e acontecimentos desses eventos sociais que são discutidos aqui na obra do professor Nelson. Aqui também nós temos algumas partes de livros que são indicados, tá? Outra sugestão interessante
é que o professor busque indicar esses livros e, ao mesmo tempo, recomendar os livros aos alunos, mesmo porque essa bibliografia é comentada ao longo do livro didático. Então, é uma bibliografia comentada, livros importantes, fazendo com que o aluno aprofunde o seu conhecimento sobre os assuntos, né? É interessante mencionarmos também que alguns desses livros o próprio aluno pode buscar na biblioteca do colégio, ou na biblioteca pública da sua cidade, ou mesmo na estante virtual, adquirindo a obra, ou mesmo consultando para saber se essa obra está em PDF. Uma outra sugestão interessante é buscar averiguar a iconografia da obra, ou seja, as imagens, não é? Fazer com que essas imagens também façam sentido durante a aula. O professor pode fazer com que os alunos busquem as fontes dessas imagens na internet. O professor pode fazer com que o aluno faça uma leitura crítica dessas imagens, ou seja, estabeleça um texto e, ao mesmo tempo, provoque uma discussão acerca do conteúdo tratado. O professor pode buscar também estabelecer uma comparação dessas imagens com outras imagens antigas, com as imagens atuais, imagens das cidades, não é? Fazendo com que o aluno perceba a relação da imagem também com o próprio texto, ou seja, que essa imagem não fique inerte, ela não fique deslocada, ela não funciona como apenas um apetrecho durante a leitura, mas que ela faça sentido no corpo do texto. E para isso eu recomendo um livro chamado Testemunha Ocular, tá? Que é do Peter Burke. Peter Burke, no Testemunha Ocular, ele discute a importância de nós, professores e pesquisadores, de lermos as imagens. Outra sugestão interessante são as atividades promovidas também na obra didática do professor Nelson. Várias atividades didáticas promovem o aprofundamento também do conteúdo tratado na obra, tá? Então, faz com que o aluno reflita de maneira crítica, são atividades problemáticas, atividades dissertativas, em que o aluno precisa se posicionar, precisa escrever um texto de uma maneira mais acadêmica, né? Isso estimula, de certa forma, um aluno do ensino médio de forma mais crítica, de forma mais pensativa e, ao mesmo tempo, científica. Isso que é interessante também dizermos. Existem charges também aqui na obra, tá? Fazer uma leitura das charges, por exemplo, as charges publicadas na revista Careta, uma revista aí na época aí do início do século XX, a revista muito importante, uma revista que foi aí publicada durante o período do Estado Novo, na época de Getúlio Vargas, né? Então, a leitura dessas charges também é importante, fazendo com que o aluno reflita sobre a importância de dialogar a charge com o conteúdo do texto, com a realidade de época. Por exemplo, aqui tem a imagem, inclusive, do imperador Dom Pedro II, do século XIX, dormindo, e o país aqui, que é o jornal de época, né? E ele dormindo sem que sequer ler o país. Isso provoca dizer que ele era o quê? Uma autoridade política deslocada da nação, né? Então faz com que o aluno reflita por meio dessas charges a importância do conteúdo da obra. Outra sugestão interessante é o paratexto também do próprio livro do professor Nelson, né? Aqui atrás nós temos o hino nacional, não é? O hino nacional brasileiro, inclusive o professor pode trabalhar a carga semântica de algumas palavras, a autoria do hino, a relação do hino com o positivismo de Augusto Conte, né? Essa provocação do hino com a autoria, como, por exemplo, Olavo Bilac. Quem foi Olavo Bilac, né? A biografia dele, quais obras ele produziu durante a sua vida. Então, a obra do professor Nelson é recheada de autores importantes como Karl Marx, Max Weber, Durkheim, né? Nós temos aqui Foucault, nós temos Augusto Conte, nós temos os utopistas também aqui. E uma outra sugestão ainda mais interessante é fazer com que o aluno também promova uma discussão com as telas, com as pinturas também, aqui adicionadas no decorrer da obra. Aqui nós temos, por exemplo, A Liberdade Guiando o Povo, do pintor Eugène Delacroix, né, de 1830. Inclusive, eu já fui no Museu de Delacroix, em Paris, pude ver essa obra pessoalmente, né? Então, é interessante fazer uma leitura dessas pinturas em relação ao contexto do próprio tempo, né? Ou seja, trazer elementos sociais, elementos, digamos, históricos dessa época, da Revolução Francesa, né? Um acontecimento histórico muito importante,
que nos traz aí as diferenças entre a esquerda e a direita, né, promovida lá entre os jacobinos e os girondinos. O livro aqui didático que eu estou exemplificando, o professor de sociologia, juntamente com os alunos do ensino médio, pode promover um aprofundamento maior e uma leitura mais crítica desses acontecimentos sociológicos importantes no mundo e no Brasil. Bom, falando um pouco mais sobre o livro didático, é importante, então, que o professor dialogue o livro didático junto com os alunos. É importante que o professor faça uma leitura crítica, aprofunde as atividades promovidas no livro didático. Eu já fui autor de livro didático, escrevi um livro sobre a importância da literatura e da formação do leitor. Vou deixar aqui também o card, já comentei um pouco sobre o livro, vou deixar o card para que você possa tomar conhecimento do conteúdo. E quando eu escrevi a obra didática, eu precisei ter aí a biografia de alguns autores importantes, nós fazíamos os boxes de curiosidade, a recomendação de obras, para que o aluno pudesse aprofundar o conhecimento, sugestão de filmes, adição de imagens, ou seja, recomendação de imagens que também pudessem corresponder ao texto. Então, todos esses elementos são importantes para que o leitor e para que o professor possa atribuir sentido e fazer com que o aluno aprofunde o conhecimento. Porque nós sabemos, além do aluno do ensino médio, os alunos da educação à distância, seja dos cursos de História, Pedagogia, Geografia, História, Ciências Sociais, Filosofia, são alunos também que usufruem do material didático, ou seja, de livros elaborados por outros professores. E não adianta você fazer uma leitura superficial, você precisa aprofundar as atividades propostas pelo livro, as recomendações de obras para que você aprofunde o conhecimento, a recomendação de filmes, bom, a bibliografia também aí atribuída no decorrer de cada capítulo, ou seja, você consulte essas referências que são citadas, porque nós sabemos, se você precisa consultar aí as fontes primárias, ou seja, as fontes do livro, eu recomendo que você vá atrás dos autores, não fique apenas numa leitura do livro didático, ou seja, busque aí na internet a referência desses autores, busque na internet a compra desses livros, ou mesmo empréstimo por meio de algumas bibliotecas, ou baixe esses livros em formato de PDF na rede e leia. Traga sentido aos seus estudos, porque o livro didático é uma ferramenta importante, mas ele não elimina, ele não extingue a participação efetiva do professor e do aluno na construção do conhecimento. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre como você, estudante do ensino médio, professor de licenciatura, professor na educação à distância, pode consultar os livros didáticos e fazer uso com maior profundidade durante as suas aulas. Se você gostou do conteúdo, comente aqui, aqui nos comentários. Sua participação é muito importante. Afinal de contas, o canal Humanitas alimenta o conhecimento